Oi, turma. Vamos aqui para mais uma aula nossa. Nessa aula a gente vai dar continuidade aos conteúdos de intemperismo. Como sempre, aqui mais uma vez estamos iniciando a aula com os objetivos de aprendizagem. Então, o primeiro objetivo da gente é compreender as diferentes definições de solo, diferenciar o tamanho das partículas de solo, classificar os solos quanto à sua gênese, identificar os horizontes de solo e, por fim, entender o conceito e o que são os solos lateríticos. Bem, na aula passada a gente falou sobre o intemperismo, os diversos processos que ocasionam o intemperismo das rochas, e a gente viu que o principal produto desse processo de intemperismo é o solo. Então, na aula de hoje, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que é o solo? E aí, o conceito de solo, ele é interpretado de diferentes formas, dependendo da área que a gente esteja, ou seja, dependendo dos objetivos e enfoques científicos. Para o pessoal da geologia, o solo ele é um produto do intemperismo físico e químico de rochas. Para a gente, na engenharia, o solo ele é um material escavável da crosta terrestre sem que haja necessidade de explosivos e que reduz a sua resistência quando em contato com a água. Então, vejam, o conceito de solo ele vai variar. Ele muda de acordo com a área que a gente esteja. Então, a forma que a gente enxerga o solo na engenharia é diferente da forma como o pessoal da geologia enxerga, é diferente como o pessoal da agronomia enxerga. Então, o conceito de solo depende da área que se esteja trabalhando, tá? Então, para a gente, na engenharia, é todo esse material que a gente consegue escavar da crosta terrestre sem que precise a utilização de explosivos. E, como a gente já falou, os solos, eles são produtos do intemperismo de rochas, desculpa. O intemperismo, como a gente viu na aula passada, pode ser dividido em intemperismo físico e químico. Nesse caso, intemperismo físico, ele gera uma desintegração mecânica. Esse processo de desintegração mecânica vai formar aqui os nossos cascalhos e areias, ou seja, um material mais grosso, mais granular. Processos de intemperismo químico que geram decomposição química da rocha, e lembrando, a gente vai ter uma geração de minerais secundários, principalmente os nossos argilominerais, é que formam as argilas. Então, eu disse a vocês que eu ia mostrar aqui qual é a definição dos tamanhos de cada um dos grãos que podem formar os solos. Então, pessoal, um solo não obrigatoriamente vai ter só areia, ou só pedregulho, ou só argila. A gente pode ter todos esses materiais juntos num mesmo tipo de solo. Então, pela ABNT, os tamanhos dos grãos de solo são esses aqui. Então, vejam, matacão são aí blocos de rocha que variam de 25 centímetros a 1 metro. Mas, pessoal, só para dizer para vocês, quando a gente está em campo, sempre que existem blocos de rochas no meio de um solo, por exemplo, a gente chama isso de matacão. E aí, os pedregulhos estão aqui 7,6 centímetros a 4,8 milímetros. As areias variam de 4,8 a 0,05 milímetros. Nesse caso aqui, a areia pode ser dividida em grossa, média e fina. Talvez o nome mais diferente que vocês estejam vendo aqui seja silt, tá? Os silts, eles variam aqui de 0,05 a 0,005. Em termos de formação dos silts, pessoal, normalmente eles são formados por processos de desintegração mecânica. Então, eles estariam juntos com os pedregulhos e as areias. No caso,
as argilas são partículas que têm tamanho menor que 0,005 milímetros. Então, as argilas, pessoal, a gente não consegue visualizar o grão de argila a olho nu. O silt a gente ainda consegue enxergar e sentir na mão, mas a argila não. Quando vocês forem fazer mecânica dos solos, aí vocês vão voltar a ver essas partículas e como é que essas partículas de solo elas são classificadas. Aqui eu trouxe nessa aula para que vocês tenham noção do tamanho dos grãos que a gente está conversando, para que vocês tenham noção o que é areia, o que é o silt, o que é a argila. Bem, quanto ao tipo de rocha, a gente já conversou que as rochas são formadas por diferentes tipos de minerais. E aí a gente viu na aula passada que dependendo do tipo de mineral, existe uma tendência desse mineral sofrer um maior ou menor ataque dos diferentes tipos de intemperismo. Então, as rochas basálticas têm uma tendência de gerar solos argilosos. O quartzito ou arenito, lembrando que são rochas formadas por minerais de quartzo, que são minerais mais resistentes ao intemperismo. Lembra, dificilmente a gente vai ter um processo que quebre ou desfaça o grão de quartzo. Então, esses grãos vão formando as areias. Aí a gente tem esfilitos, que tem uma tendência de gerar solos argilosos. Os granitos vão gerar materiais areno-argilosos. E calcário tem uma tendência de gerar solos argilosos. Quanto à origem, pessoal, a gente pode classificar os solos em dois grandes grupos: solos residuais e solos transportados, ou que a gente chama também de solos sedimentares. Os solos residuais, eles são os solos que permanecem no mesmo local da rocha-mãe, ou seja, ele se forma naquele local e ele permanece lá. Como é que a gente consegue, como engenheiro, identificar esse tipo de solo em campo? Em geral, esse solo tem uma transição gradual do tamanho das partículas. O que é isso? Aqui está a minha rocha sã. Antes, todo esse material aqui era rocha. Com os processos de intemperismo, esse material foi se modificando e se transformando em solo. Então, o material mais fino, que vai estar com o processo de intemperismo mais longo, vai ser esse material aqui de cima. Então, aqui eu tenho uma partícula mais fina, partícula intermediária, partícula mais grossa e rocha. Então, o que acontece em solos residuais é que a velocidade com que essa rocha ela se decompõe é muito maior do que a velocidade com que ocorre o transporte de sedimentos. Ou seja, essa rocha ela se decompõe e consegue ficar naquele mesmo local. Aqui são dois exemplos, pessoal, de fotos de solos residuais. Os perfis normalmente têm esse formato, que é uma rocha alterada, e aqui em cima um solo residual. Aqui eu tenho um solo residual mais jovem, uma camada mais fina. Aqui eu tenho um solo residual jovem. E em cima eu tenho um solo residual maduro, um solo mais antigo. A gente vai falar um pouquinho aqui mais na frente sobre isso. Mas vejam, de novo, há uma transição gradual do tamanho dessas partículas. Na pedologia, nas áreas que estudam a formação desses solos, é comum que sejam divididos esses perfis de solos em diferentes horizontes de formação. O que acontece? À medida que esses processos intempéricos, seja físico ou químico, eles vão atuando na rocha, essa camada de detritos vai se tornando mais espessa, essa camada de solo, e vai se diferenciando em subcamadas que têm características distintas, cor, textura, estrutura. Então, vejam,
Inicialmente, eu tenho aqui uma rocha recém-exposta. Formação de líquens aqui em cima, processo de intemperismo químico. Aqui em cima dessa rocha começa a ser formada um solo jovem, solo raso aqui. Com o tempo, a gente vai aumentando essas camadas de intemperismo e aqui, por fim, a gente tem um solo bem desenvolvido. Então, tudo depende do processo de formação que essas camadas vão tendo. Bem, o que é um solo residual maduro? É a camada mais superficial. Perdeu toda a estrutura original da rocha-mãe e se tornou relativamente homogêneo. Aqui é um exemplo. O que é que vai acontecendo com as camadas? Então, aqui em cima eu teria o solo residual maduro. Seguido aqui de um solo residual jovem. Aí vocês vão ver em alguns locais esse tipo de solo ele é chamado de saprólito, ou então solos saprolíticos. É um solo que mantém a estrutura original da rocha-mãe. Então ele consegue ainda preservar até fissuras e xistosidades, mas ele perdeu a consistência da rocha. E aí ele apresenta uma pequena resistência ao manuseio. Ou seja, é um pouco mais difícil de manusear do que o solo residual maduro. Em seguida, nesses perfis, a gente tem um horizonte que progrediu ao longo das fraturas que essas rochas vão tendo, ou de pontos que têm menor resistência. Nesse caso, a gente vai deixando aqui grandes blocos da rocha original e os minerais podem se encontrar alterados e descoloridos. Seguido aqui, a gente tem uma rocha sã, ou seja, é a rocha matriz, é a rocha mãe que deu origem a essas camadas de solo que estão aqui em cima. Então, os minerais aqui continuam os mesmos, estão sãos ou praticamente sãos, com suas cores e resistência original pouco afetadas. Então, o que é que vai acontecendo? Vejam aqui. Quanto mais próximo à superfície, menor é a resistência desse material e maior é a permeabilidade. Então, eu já falei para vocês o que é permeabilidade. É a capacidade que a água tem de passar pelo material, ou seja, aqui é muito mais fácil da água passar do que na rocha sã. Então, o que vai acontecendo é que quanto mais profundo, maior a resistência e menor é a permeabilidade desse material. Bem, a gente pode dividir cada uma dessas camadas de formação em horizontes, tá? E aí eu vou falar para vocês aqui sobre cada um dos horizontes e as nomenclaturas que são utilizadas. Essas nomenclaturas que estão aqui distintas, O, A, E, C, elas são muito comuns de serem utilizadas pelo pessoal da geologia, pelo pessoal da agronomia. Na engenharia, e aí principalmente na engenharia civil, falando para vocês, normalmente não são usadas essas classificações A, O, E ou essas diferenciações que vocês vão ver aqui. Por quê? Na engenharia, a gente está preocupado principalmente com a resistência desse material. Então, se eu vou executar uma obra em cima desse solo, o que me interessa não é se é o horizonte A, B, C, qualquer que seja, é a resistência desse material. Mas na engenharia ambiental, em alguns momentos, vocês vão se deparar, por exemplo, com a recuperação de áreas degradadas, e isso é uma área extremamente importante para vocês na engenharia ambiental. Então, é importante que vocês entendam cada uma dessas camadas e cada um desses horizontes de formação com as suas características. E quando vocês forem fazer um processo de recuperação ambiental em uma área degradada, por exemplo, vocês vão ter que recuperar esses diferentes horizontes e vocês precisam compreender o que é que existe em cada um. Então vamos lá. O horizonte A é uma das zonas mais superficiais. Ele tem uma coloração ainda escura, porque existe uma abundância aqui de humus e a presença de micro-organismos, ou seja, atividade biológica, e ainda raízes, ou seja, existe uma mistura de matéria orgânica e mineral. Já no horizonte O,
aqui em cima, ele é formado quase exclusivamente por restos vegetais e substâncias úmicas, ou seja, é matéria orgânica. No horizonte H, que não tem aqui nesse perfil, mas eu mostro para vocês, é um horizonte orgânico em ambientes com água estagnada. Então, aqui são condições redutoras, faltas de oxigênio que favorecem o acúmulo de matéria orgânica. Então, vejam aqui, essas camadas mais superficiais são camadas onde existe a presença de matéria orgânica. E aí, de novo, vamos lá falar sobre a visão que os diferentes profissionais têm do solo. Se você pegar um agrônomo, essa camada O e essa camada A são as camadas mais importantes para eles, porque é onde a gente tem aí a presença de minerais, de matéria orgânica que vai facilitar o crescimento da vegetação, de alguma área de agricultura. Para a engenharia civil, por exemplo, quando eu vou construir uma obra, essa primeira camada, essa camada O, ela é totalmente retirada, ela é chamada de expurgo. Então, vejam, são diferentes visões de um mesmo local, porque cada profissional atua de uma forma diferente. Então, pode ser, por exemplo, que vocês, quando forem trabalhar em uma área que sofreu um processo de degradação, vocês precisem entender como é que aquele tipo de solo foi formado, qual foi o horizonte de solo que foi expurgado ou que foi retirado para que haja uma recuperação correta daquele local. Camada B é uma zona aqui de precipitação que tem uma cor mais clara. Nesse caso, não tem a presença, desculpa, de humus. Os materiais vão sendo migrados de outros horizontes para elas. Então, tem transformações acentuadas do material original. O material C é um material de origem dos solos, é um material aqui do substrato pedogenético, parcialmente afetado por esses processos, e ainda é possível a gente reconhecer características petrográficas original, ou seja, características da rocha que originou esse material. E o R é o substrato rochoso consolidado, ou seja, é a rocha. Essa camada C aqui seria o nosso solo, por exemplo, saprolítico, que é chamado. Material aqui que classifica o horizonte é. Então, tem uma cor mais clara, ele se situa próximo a esse horizonte A e é uma zona de concentração de minerais resistentes. Já teve a remoção aqui de argila e óxidos de ferro. O que vai acontecendo? Quando chove, a água infiltra e ela vai lavando esse material que está aqui. Aí a gente pode ter ainda um horizonte chamado de F, que é uma couraça rica em minerais de ferro e ou alumínio e pobre em compostos orgânicos. Ocorre aí sob os horizontes A, E e B. Bem, vejam aqui um perfil de solo que foi formado aqui. Vejam, é possível identificar já de cara que existem cores diferentes nesse perfil. Aqui em cima eu tenho uma coloração mais escura, que indica a presença de matéria orgânica. Esse seria um perfil de um solo residual maduro. Aqui a gente tem horizonte A, horizonte B e horizonte ou camada C. Então, horizonte A, a gente tem aqui minerais, mas tem a presença também de matéria orgânica. Por isso, a gente tem essa coloração mais escura. E a camada C aqui seria o nosso solo saprolítico. Um solo residual jovem, esse está mostrado aqui. Eu tenho a rocha e tenho um horizonte A. Então, o horizonte aqui que tem vegetação, mas veja, eu tenho em contato muito próximo ainda com a rocha. Então, esse é um solo residual mais jovem. Bem, pessoal, existe
um tipo de solo residual muito característico aqui no Brasil, que são os solos lateríticos. Então, esses solos lateríticos, eles são formados a partir do processo intenso de meteorização ou de intemperismo, que a gente também chama de meteorização, em solos residuais de zonas tropicais úmidas. Nesse caso, a gente tem elevadas temperaturas e abundantes precipitações. O que é que isso produz? Infiltração de água no solo. Isso faz com que exista uma lixiviação das partículas finas, deixando no solo aquilo que é mais pesado, que são os óxidos, principalmente de ferro e alumínio. Essas partículas de ferro e alumínio, elas vão formando enlaces cimentantes entre as partículas de tamanho maior e formam o que a gente chama de laterita. Então, vou desenhar aqui para vocês. A gente tem grãos maiores. Esses grãos maiores vão sendo unidos por partículas aqui de óxido de ferro e alumínio. Por isso que solos lateríticos normalmente tem essa cor avermelhada que está aqui, ó. Então, solo saprolítico, lembrando, é um solo residual que ficou aqui. E aqui em cima, ó, eu tenho esse tipo de solo que é o solo laterítico. Então, quando eu tenho a chuva traz a água que lava o material, vai ficando só aquilo que é mais pesado. Esse grão que se forma aqui por esses enlaces cimentantes, aqui está o meu enlace, que é os óxidos de ferro e alumínio. Esse grão junto aqui a gente chama de laterita. Os solos residuais lateríticos, eles estão aqui em a sua faixa de ocorrência denominada intertropical, e os solos lateríticos e subtropicais cobrem cerca de 19% da superfície da Terra. Aqui no Brasil, os solos lateríticos eles se encontram distribuídos em quase todo o território, aí, mais de 80%. Aqui no Ceará, a gente tem um pouquinho de solo laterítico, não tem muito, mas existe sim solo laterítico aqui no Ceará. No Brasil todo, como vocês viram aí, ocupa quase todo o território, mais que 80%. Aqui a gente tem duas imagens. Então, solo, imagem para vocês de solo laterítico. Aqui embaixo está escrito assim, a esquerda com cores avermelhadas. A esquerda seria aqui, mas as cores avermelhadas estão aqui, tá? O pessoal tá trocado na legenda. Então, quando a gente vê esses solos com essas cores mais avermelhadas, características de materiais com óxidos de ferro e alumínio. Nesse caso aqui, material oxidado de ferro, principalmente a goetita. A gente consegue ver que pela coloração é pobre em matéria orgânica e em nutrientes, que no caso eles são lixiviados, ou seja, quando chove, essa matéria orgânica, esses nutrientes são lixiviados. E aqui é identificado o argilo mineral do tipo caulinita. Desse outro lado, a gente já tem um solo mais escuro, ele é rico em matéria orgânica, sem óxidos nem hidróxidos de ferro, mas também é formado por argilo minerais. Aí a composição dele inclui parte dos nutrientes da rocha parental. Essa foto que eu trouxe para vocês é de um trabalho que fala sobre pedogênese. Vejam, a forma de enxergar o solo é diferente. E aí vocês na engenharia ambiental vão ter que ter as duas formas de enxergar. Porque, como eu disse, pode ser que em determinados momentos vocês precisem trabalhar com recomposição de áreas. Isso não é um trabalho que o pessoal da engenharia civil faz, por exemplo. O pessoal da engenharia civil faz a parte executiva, mas vocês podem trabalhar em áreas como essas,
E aí vocês têm que ter os dois conhecimentos na cabeça de vocês. Bem, a gente já falou sobre os solos residuais, agora eu vou falar para vocês sobre os solos transportados ou solos sedimentares. Então, o solo residual é um solo que permanece no mesmo local da rocha-mãe. Já os solos sedimentares são solos transportados, ou seja, eles estão em um local diferente de onde eles foram originados. Eles podem ser classificados basicamente em solos aluviões, coluviões, eólicos e glaciais. O que é isso? Dependendo do tipo de ação que levou esse material a ser transportado. Então, se a gente tem um solo que foi transportado pela ação da água, a gente vai ter um solo aluvião. Se a gente tem um solo que foi transportado por ação de gravidade, a gente tem solo coluvião. Solo transportado pelo vento, solo eólico. Solo transportado por ação de geleira são solos glaciais. E aí, alguns desses solos podem ter ainda subdivisões. Então, solo que foi transportado pelo rio é chamado de aluvial ou fluvial, solo lacustre de lago e solo marinho, ação do mar. Quando o solo é transportado pela ação da gravidade, se ele é transportado sem blocos de rocha, ele continua sendo chamado de coluvião. Se ele é transportado com blocos de rocha, ele é chamado de talos. Então, são nomenclaturas que é importante, isso daqui é importante que vocês saibam, tá? Porque às vezes, eu vou mostrar para vocês, num projeto de uma barragem, tem lá escrito solo aluvião. Opa! O que é o solo aluvião? Vocês têm que saber ler. Então, a gente vai ter uma aula só de leitura de projetos. E aí eu vou trazer para vocês um projeto de uma barragem. Então, todas essas nomenclaturas vocês têm que ter na cabeça de vocês. Tem que lembrar o que é. A gente identifica normalmente em campo esse tipo de solo por apresentar camadas bem definidas. Eu consigo ver, são camadas diferentes umas das outras. Então, aqui um exemplo de um corte de uma camada sedimentar. Então, eu tenho areia aqui, argila, cascalho, argila aqui desse lado. Isso não é característico de um solo residual. Lembra, no solo residual, eu tenho uma transição gradual do tamanho das partículas. Rocha, aqui horizonte C, a camada C de solo saprolítico. Vou tendo aqui um material mais granular e aqui em cima um material mais fino. Uma camada como essa não teria como ser classificada como residual, porque há uma mistura e tem camadas bem diferentes uma das outras. Aqui um exemplo de um solo residual e em cima eu tenho uma camada diferente, um solo coluvionar, que é o solo coluvião, solo transportado pela gravidade. Aqui um outro exemplo, vejam, existem camadas diferentes. Então, são perfis aluvião, perfis de solo aluvião, que é o solo aluvião transportado pela água. Existe uma pequena variação nos tons, vejam, são cores aqui diferentes, tanto aqui quanto aqui. Às vezes não é tão fácil identificar, mas são camadas distintas, tá, pessoal? Camadas diferentes que são transportadas ao longo do tempo. Bem, a importância do solo. Então, a gente falou da classificação quanto à gênese desses solos, diferentes tipos de perfis de intemperismo. E aí, qual a importância do solo? Então, o solo ele é a base fundamental para a produção de alimento e de fibra têxtil. Ou seja, é muito importante para a gente sobreviver. Então, a nossa sobrevivência
depende do solo. Então, a agricultura, tudo isso é influenciado pelo solo. E a gente tem grandes obras de engenharia que são feitas com solo. Então, essa imagem aqui é do Açude de Oroz, aqui no Ceará. É uma barragem de terra, ou seja, é uma barragem que é feita com solo. E aí esse material ele é escavado de algum local. É um recurso frágil. A gente tem uma extensão limitada, difícil e demorada recuperação. Só colocar aqui para vocês no final já. O solo ele é um recurso não renovável. Então, a gente leva séculos para formar um solo, por exemplo. E ele não é renovável. Então, aqui estão escritos pontos extremamente importantes para vocês na engenharia ambiental e para os diversos trabalhos que vocês vão fazer. Então, quantas você vai trabalhar numa recuperação de uma área, por exemplo, que foi degradada para a execução de uma barragem ou para alguma área de agricultura, tudo isso tem que estar enfiado aí na cabeça de vocês. Quando eu digo enfiado, porque na hora que vocês forem fazer os relatórios, na hora que vocês forem propor as soluções para essas áreas que são degradadas, que foram degradadas para diversos fins, vocês têm que saber todos esses conceitos e têm que entender como é que o solo daquele local foi formado, que tipo de solo que eu tenho ali, porque esse recurso ele não é renovável. Mas como é que vocês, dentro da engenharia ambiental, podem pensar soluções que minimizem o impacto dessas áreas que estão degradadas? Porque a gente não consegue recuperar totalmente. O solo, de novo, não é um recurso renovável. A gente não tem como reproduzir esses processos de centenas de anos naquele local. Mas, conhecendo a forma como aquele solo foi formado, a gente pode pensar em soluções que minimizem, de novo, esse impacto gerado. Bem, a atividade antrópica, o uso aí intensivo do solo, indiscriminado, sem controle, principalmente a gente tem aí na agricultura, eles geram processos degradativos. Então, erosão e perda de fertilidade. Então, de novo, a gente entra aqui com a engenharia ambiental forte. A gente vai ter que, em alguns momentos, recuperar áreas como essas. A gente tem que fazer um planejamento para que isso não ocorra em algumas áreas, para que não ocorra erosão, perda de fertilidade do solo em alguns locais que são agricultáveis. Então, vocês, dentro da engenharia ambiental, a gente tem que ir aí pensando soluções para evitar que isso aconteça. Essa perda de fertilidade, aí problemas erosivos são extensos em diversas áreas. Então, aqui em Fortaleza, a gente tem problemas erosivos. Então, ali na Praia do Futuro, eu trabalhei numa obra há algum tempo que a gente tinha erosões nas dunas que chegavam a 3 metros de profundidade, a formação de áreas de vossorocas. Então, são processos gerados pelo homem. Então, pela atividade antrópica, você acaba gerando esses processos erosivos. Então, a gente encerra aqui essa aula sobre solos e espero que vocês tenham entendido a importância de identificar o processo de formação desse solo, identificar as diferentes camadas, caracterizar qual foi o processo de formação, classificar o solo contagênese, porque tudo isso pode ser importante em algum momento, por exemplo, num relatório que vocês vão fazer aí de uma área degradada, de recuperação, para uma obra de barragens, por exemplo, qual é o impacto ambiental que vai ter da retirada de um material desse para a execução dessa barragem. Então, como eu disse, vamos voltar aqui aos nossos objetivos, entender as diferentes definições de solo, diferenciar o tamanho das partículas de solo, classificar os solos quanto à sua gênese, identificar os horizontes de solo e entender o conceito e o que são os solos lateríticos. Então, aqui está a bibliografia e material de apoio.
e a gente se encontra aí na nossa próxima aula, pessoal. Abraço!